E aí, futuro calouro, e aí, futura caloura, como é que você está? Meu nome é Guilherme Vilela e eu estou mais uma vez aqui para falar de geografia com vocês. E o nosso vídeo em trio desse mês foi sobre radiação. Vocês ouviram falar sobre Chernobyl, contextos históricos, a parte física de um modelo nuclear, nos aprofundamentos do Davi e do Breno. O de hoje, vamos falar do mesmo contexto da Guerra Fria, mas de um avanço tecnológico, responsável por uma mudança drástica na produção industrial, dando origem à nossa terceira revolução industrial. Aí você fala, professor, mas eu aprendi na história que a revolução industrial é um processo só. Sim, marcamos como terceira só para diferenciar das outras duas. E aí, para você que vai fazer prova sobre isso, que está estudando, eu preparei um esqueminha completo sobre essa revolução. Então dá uma olhadinha aqui para mim, por favor, no nosso papelzinho. É um esquema que vai mostrar para a gente algumas das partes mais importantes, tá? Coloquei lá, terceira revolução industrial, marquei uma época, década de 70, onde ela se intensifica cada vez mais, e em cima disso vamos destrinchar alguns conceitos. Primeira coisa, a gente já tem, nesse momento, um avanço grande das tecnologias, muito também causado por aquela disputa tecnológica entre as potências envolvidas no conflito e no contexto da Guerra Fria. Isso faz com que os fluxos eles se tornem muito mais intensos. Facilidade de comunicação, de transporte, faz com que a gente tenha um trânsito, uma maior maleabilidade das movimentações. Segunda coisa importante, a terceira revolução ela é sempre muito associada a um conceito, meio técnico, científico e informacional, muito bem descrito pelo Milton Santos, que diz que agora a ciência e a informação fazem parte importante e fundamental do processo industrial. Então é o seguinte, essas mudanças que a indústria passa por meio das tecnologias e pela incorporação científica tem três impactos principais. O primeiro deles, avanço da automatização, um processo automático muito mais rápido. Vantagem, produção em maior escala. Desvantagem, perdem-se postos de trabalho. E eu vou te dar uma ideia, tem uma chart que mostra muito bem isso pra gente. Então dá uma olhadinha nessa chart aqui para a gente poder dar uma analisada nela. A gente tem uma estrutura fabril de montagem de carros em que uma máquina está enxotando, chutando para fora um trabalhador. Sabe, pessoal, mas por que máquina horrível? Então, é uma representação do processo. Quando eu estou automatizando, naturalmente eu estou eliminando postos de trabalho, o que faz com que muita gente perca o emprego. Esse desemprego, que veio da tecnologia, você pode ver com o nome de desemprego tecnológico. Tá? A ideia é processos que se automatizam, retiram dali boa parte do fator humano. Vou te dar um exemplo. Em 1967 a gente teve a invenção e a utilização do primeiro caixa eletrônico. Pensa como é que ficou o pessoal que trabalhava em banco. Achou maravilhoso, tecnologia, evolução, mas quem era efetivamente caixa ficou preocupado. Pô, vou perder meu emprego. E você está vendo isso hoje. Tá? Vários processos, principalmente aqueles mais simples, estão sendo automatizados. Tenho certeza que você já foi, provavelmente, uma lanchonete e foi pedir lá o seu, sei lá, sanduíche, sorvete, e tinha só um computador. Em algumas das grandes cidades isso já está acontecendo. Ah, mas a minha cidade é muito pequenininha. Calma, isso ainda vai chegar aí com certeza. É uma expansão, é um processo para dor. Então vamos voltar para o nosso papel. E é o seguinte, desemprego tecnológico ou estrutural causado pela automatização e para se requalificar no mercado, o trabalhador precisa de uma maior qualificação para que ele possa exercer funções mais sofisticadas. Esse é o primeiro impacto. O segundo impacto fala da integração da pesquisa e do desenvolvimento aos processos produtivos. Lembra disso, pesquisa e desenvolvimento, elas vão investir em capital financeiro e em capital humano, para ver quais são as demandas do mercado, trabalhar com elas, projetar demandas futuras. A produção hoje, até mesmo pela intensificação dos fluxos, maior concorrência, vai buscar sempre inovações. Uma produção com maior flexibilidade, um trabalho mais criativo, para que se inove sempre. Pensa, por exemplo, na Apple. Ou você acha que os caras eles inventam e lançam no mercado um iPhone novo sempre, às vezes uma vez por ano, às vezes duas vezes por ano? Isso é para não perder mercado, porque as outras empresas fazem isso. Por quê? Se elas não desenvolverem seus produtos, o que acaba acontecendo é uma obsolescência. Eles vão se tornar obsoletos, as tecnologias mudam e o produto não é mais atrativo. Aí você fala, mas eu já ouvi falar de obsolescência programada.
certinho? As empresas hoje, elas, por meio da sua pesquisa e desenvolvimento, já sabem que em um dado espaço de tempo, aquela tecnologia irá se tornar obsoleta. Isso já está previamente programado. E o problema dessa questão toda, que você pode ver na sua prova, falando sobre questões ambientais, de consumismo, é que a gente gera uma quantidade de material descartável muito maior. Então entra em questões de consumo consciente e tudo mais. Aí você fala, professor, mas e para produzir essas inovações é fácil? De jeito nenhum. E a gente tem áreas específicas para isso, que são os tecnopolos. Lógico, se são áreas que produzem tecnologia, precisam de grande financiamento, a maioria deles em países de maior desenvolvimento. Mas não se engane, existem vários tecnopolos aqui no Brasil, inclusive. Alguns em São Paulo, alguns na região nordeste do país. Então a gente tem essa difusão de produção tecnológica, mas uma concentração maior em países centrais. Beleza? Terceira situação importante, sistemas informacionais e computadorizados. E aí, eu já quero que a gente vá para um slide. Eu vou mostrar para você uma coisa. Isso é uma imagem clássica, que mostra para a gente uma produção global. Esse aqui é um Boeing produzido em vários países diferentes. A fragmentação da produção hoje ela é muito comum. Diferente do que a gente já viu lá no modelo Fordista, a gente tem um vídeo sobre isso, a produção não é mais concentrada em um único lugar. Os fatores de localização produtivos eles são muito mais fluidos e por isso as empresas conseguem buscar diferentes lugares para colocar a sua produção e aproveitar as vantagens. E aí vamos voltar para o nosso papelzinho. É muito comum que a gente comece a perceber uma separação entre a gestão da fábrica e a produção. Então, o que vai acontecer aqui? Essa gestão e produção separadas fazem com que a administração da empresa fique em um país e a produção seja mandada para outros países. Vocês veem as empresas fazendo isso. As multinacionais, transnacionais, elas fragmentam essa produção buscando melhores vantagens. Em alguns lugares, tecnologias, pesquisa e desenvolvimento. Em outros, chão de fábrica mesmo, produção de mercadoria. Isso mostra uma produção fragmentada, desterritorializada. Beleza? Que você pode ver com o nome de terceirização produtiva. Não só mais uma grande fábrica, mas várias espalhadas globalmente para a fabricação de uma mercadoria. Certinho? Então espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado. Acompanhe as nossas postagens. Se gostou, comenta, compartilha, siga as nossas redes sociais. Até a próxima, um beijo e tchau, tchau.